pós-graduado em gestão pública, ele é dentista, cirurgião dentista, está no seu 3º mandato aqui na Câmara dos Vereadores e acaba de aprovar, na condição de presidente da comissão especial, o plano diretor para o Rio de Janeiro. Depois de 3 anos de trabalho, foi aprovado antes de ontem, na madrugada de anteontem para ontem. Em seguida, temos o Sávio Luiz Ferreira Neves Filho, empresário, presidente do Trem Corcovado, foi secretário estadual de Turismo e presidente do Conselho Empresarial Ecossistema de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Depois temos João Gomes, economista, graduado da PUC, com mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais, diretor executivo do Instituto Fé Comércio de Pesquisas e Análises, uma produtora de dados. Esse microfone está variando, né? Desculpe. O IFEC, não, acho que agora vai. O IFEC é uma produtora de dados indispensável para empresários consolidados, para novos empreendedores e para os poderes constituídos se basear neles para tomar decisões. É uma excelente ferramenta que eles produzem na Fé Comércio. Depois temos Luiz Augusto Carneiro, gerente-geral de competitividade da Firjan, formado em Oceanografia, MBA em Administração, mestrado em Química Analítica Ambiental. Na Firjan, ele cuida da área de sustentabilidade, economia e infraestrutura. E Marcel Balaciano, subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio. Ele também é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Faltou ninguém, né? O Júlio, desculpa, faltou meu querido Júlio. Deixa eu pegar aqui para poder fazer a apresentação correta. Júlio César Azevedo, vice-presidente da Invest Rio. É a empresa de promoção e atração de investimentos da cidade do Rio de Janeiro, que fornece informações estratégicas que ajudam investidores a encontrar o melhor local para investir no Rio. Na Invest Rio, o Júlio é responsável pelo estudo de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e a atração dos investimentos, simplificação do ambiente de negócio do Rio. A pessoa certa, no lugar certo para falar do tema que temos aqui. Obrigado a todos, desculpe o Júlio pela omissão. Queria começar com o Rafael, que acabou de aprovar, na condição de presidente da comissão especial, o plano diretor para o Rio, que vai apontar caminhos, já apontou caminhos para o Rio para os próximos 10 anos. Queria que o Rafael falasse do plano diretor e o impacto dele no ambiente de negócios do Rio. Por favor, Rafael. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ascânio. Bom dia a todos os nossos que estão aqui junto na mesa. Bom dia a todos que vieram assistir, estão assistindo também pelas redes. Acho que é muito importante esse ato de conseguirmos aprovar o plano diretor. A Câmara ela tem a obrigação de, a cada 10 anos, fazer a revisão dos processos. E isso requer atualizar a legislação para fazer com que ela fique mais adequada às realidades da nossa cidade. Em 2021, o presidente Carlos Caiado já montou as comissões, porque já tínhamos a sinalização de que o plano diretor viria para a Câmara para ser apreciado. Montamos a comissão especial, iniciamos o trabalho, fizemos 34 audiências públicas, sendo que metade delas foram nos territórios da cidade, onde a gente pôde ouvir e captar bastante observação e informação a respeito das características regionais. Veio a primeira votação no meio desse ano e, a partir do segundo semestre de 2023, também trabalhamos duro para que cada vereador pudesse apresentar suas emendas, observações. Elas foram publicadas em outubro e desde outubro até agora, dezembro, a gente se debruçou muito para conseguir colocar o texto pronto para ser votado. Demos o parecer, foi a votação e nessa semana conseguimos, depois de 10 horas de sessão, fazer a votação do plano diretor. Esse plano diretor foi bem diferente dos outros, principalmente por conta de duas situações. Dessa vez, o que está incluído dentro do projeto foi a modernização e atualização de duas leis que elas eram agregadas ao plano. O plano é sempre como se fosse uma espinha dorsal da nossa legislação. E a gente agora incluiu a lei de parcelamento do solo e a lei de uso e ocupação do solo. A lei de parcelamento, ela trata da parte de desmembramento, remembramento, de como você faz em relação aos lotes na cidade, nas várias partes da cidade. E a de uso e ocupação de solo é todo o mapeamento, zoneamento, a divisão da cidade para usos e atividades. Essas duas legislações, até então vigentes, elas eram da década de 70.
muito mais antigas do que eu e que vários que estão aqui. Então, era muito importante fazermos essa modernização. Com essa modernização, a nomenclatura dos zoneamentos na cidade, por exemplo, agora ela vai ficar muito mais simplificada, muito mais fácil de ser compreendida. E a gente atualizou quais usos e atividades econômicas podem ser inseridas dentro das várias partes da cidade. Então, acho que isso é um avanço enorme para a gente conseguir mostrar, né, para a sociedade, para os empreendedores, e garantir segurança jurídica para aqueles que querem investir aqui. Então, acho que um dos grandes objetivos da aprovação desse plano foi fazer com que todos os dispositivos e artigos eles possam garantir, a lei possam garantir que a segurança jurídica seja compreendida, para que o empreendedor que quer investir no Rio de Janeiro, ele saiba quais vão ser as regras do jogo. O que a gente vê ao longo desses últimos anos é que parte da burocracia acaba atrapalhando os investimentos, né? Dois dos grandes problemas da nossa cidade são a informalidade e a falta de segurança jurídica. Com a aprovação do plano, acho que a gente vai avançar muito para conseguir fazer com que o formal seja cada vez mais competitivo. Porque quem é irregular, quem é o informal, às vezes nem pede licença, sai fazendo as coisas erradas. Então, o que a gente quer é garantir que o formal possa se estabelecer e que a cidade do Rio possa novamente ser atrativa para que os empreendedores venham e invistam aqui na cidade. Eu acho que a gente vai conseguir um enorme avanço com a aprovação desse plano e tenho certeza de que esses próximos 10 anos a nossa cidade tem tudo para crescer de forma ordenada, respeitando as suas paisagens naturais, com desenvolvimento sustentável e que o desenvolvimento econômico seja sempre uma das premissas importantes para aqui, para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, parabéns, Rafael, por esse trabalho. E agora é fiscalizar, né? O papel da Câmara também é ficar atento para que as coisas não fiquem só no papel. Eu quero falar agora com Marcel e Júlio, que são os dois que têm os instrumentos e as estratégias de fomento para a cidade. Queria que vocês, por favor, descrevessem, Marcel e Júlio, os incentivos existentes hoje no município e quais os planos para a atração de novos negócios para os próximos anos. O que temos está bom, o que precisa... Vocês estão na Câmara Municipal, se tiver alguma coisa para pedir, aqui é o local certo. Por favor. Bom dia a todos. Então, falando aqui em nome do secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões, é um prazer estar aqui nessa mesa. Então, vou separar aqui um pouco a minha fala com a do Júlio, né? O Rio, nesse novo momento, ele quer se tornar a capital da inovação da América Latina. Por isso, então, vários projetos, ações, iniciativas estão sendo feitas nesse sentido. E, além disso, a gente também quer... o Rio conta uma história de sustentabilidade muito, muito grande, como o próprio Ascânio falou. No começo aqui, na Câmara, foi aprovado, no meio do ano, a lei do ISS neutro, que é um incentivo fiscal muito forte para a atração de empresas desse setor de crédito de carbono, economia verde, aqui para a cidade. São 60 milhões de reais por ano, além de ter reduzido o ISS de 5% para 2% para essas empresas. A gente já, desde o começo da gestão, desse terceiro mandato, o prefeito Eduardo Paes vem se debruçando sobre esse tema, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Invest Rio, Secretaria de Fazenda e Planejamento e várias outras, nesse projeto. E acho que uma coisa assim, bem interessante que aconteceu agora no fim do ano, falando de atração de novos negócios e tudo mais, a B3, que é a Bolsa do Brasil, né, sexta maior bolsa do mundo, agora na COP, recentemente fechou uma parceria com a Air Carbon Exchange, que é uma das principais plataformas globais que transaciona crédito de carbono do mundo. E essa plataforma, ela é sediada no Rio, ou seja, a parte de crédito de carbono da B3, da Bolsa Brasileira, está sediada no Rio. O setor financeiro, né, que ele é muito relevante, sempre foi e continua sendo muito relevante aqui para a cidade. A gente tem várias gestoras com quase R$1 trilhão aqui sob gestão em assets cariocas. Então, acho que isso é uma notícia que, assim, no fim do ano, muito, muito importante que a gente teve aqui na cidade. E deixar o Júlio complementar, falar dos projetos de inovação, Porto Maravilha e tudo mais. E só acho que o relevante falar também um pouco de parte econômica, que a gente a recuperação está bastante robusta, né? Acho que dois dados principais que eu gosto de destacar é que nesses quase 3 anos de gestão,
prefeito Eduardo Paes, são quase 250 mil empregos formais já criados, segundo dados do CAGED. A gente atingiu agora, no terceiro trimestre de 2023, a maior quantidade, o pico da série da população ocupada. São 3,3 milhões de cariocas. Aqui, quando a gente fala de população ocupada, a gente está falando de trabalhadores formais, informais, empresários, trabalhadores com carteira, mas a gente atingiu o pico da série histórica recentemente. Por favor, Júlio. Obrigado, Ascânio, pela pergunta. Obrigado, Marcel, também. Cumprimentar todos os colegas aqui da mesa, cumprimentar todos os participantes aqui do nosso evento, as pessoas que estão também assistindo em casa. Agradecer à Câmara, né, pela realização desse evento junto com o Grupo Globo. E pegando um pouco no gancho do que o Marcel falou e que o vereador Rafael Luiz também falou, né, assim, o trabalho, um pouco do trabalho do que Invest vem fazendo nos últimos 3 anos, ele começa justamente pela primeira etapa, que é de entender a economia do Rio de Janeiro, né? Quais são os setores estratégicos para o Rio de Janeiro, né? E aí, quando a gente fala de entender as características do Rio, a gente está sempre olhando para frente, né? O olhar do executivo, o olhar do planejamento estratégico, ele está sempre olhando numa cidade daqui a 5, 10, 20, 30 anos, da mesma forma como é o caso do plano do diretor, né? Então, a gente olhando para onde o mundo está trilhando, né? Quais são as principais tendências globais em termos de alocação de recursos, de investimentos, para onde o investidor está querendo colocar os seus recursos, para onde a cidade do Rio de Janeiro vai se alinhar a essas novas tendências, né? E a gente começou a mapear uma série de informações, de dados, de características do Rio de Janeiro, algumas delas, claro, muito tempo já conhecidas, como, por exemplo, a vocação que o Rio tem para o setor de energia, mas, dando esse olhar para o futuro, como é que a gente consegue fazer essa curva de transformação da cidade a partir desses novos grandes temas globais. E aí, a partir disso, a gente começou a montar a nossa estratégia de atração de investimentos. Porque, no final das contas, né, o que o investidor quer, ele quer aportar os seus investimentos para ter uma rentabilidade, mas também, muitas vezes, ele quer morar na cidade a qual ele está investindo. Então, todo o soft power que o Rio tem, pelas suas características naturais, pela característica do povo carioca, tudo isso é relevante quando você tenta atrair investimentos, né? Então, a gente foi montando, né, uma carteira de projetos que a gente entende que ele serve justamente para fomentar esse ambiente de negócio, né? Então, isso eu entendo, como o Marcel, por exemplo, falou, que o setor de crédito de carbono, de economia verde, é uma grande tendência global e que o Rio está inserido nessa tendência. Como é que eu consigo criar mecanismos para fomentar esse desenvolvimento, para acelerar esse desenvolvimento, né? Então, o ISS neutro, proposto pelo Executivo e aprovado aqui pela Câmara, foi muito importante nesse sentido, né? Então, como é que eu acelero esse processo de desenvolvimento de um mercado de carbono, de crédito de carbono, de fomento à economia verde dentro da cidade, que já tem todas as características naturais para debater esse tema, como foi o caso da Rio 92. A mesma coisa vale para o setor de inovação, né? O Rio tem uma academia fortíssima, né? Uma academia mais forte do Brasil, e uma das mais fortes da América Latina e do mundo. Então, tem uma tendência natural ao setor de serviço, ao setor de capacidade intelectual intensiva. E hoje, quando se fala dos grandes temas globais, a inovação é o centro desse grande debate, né? Então, o Rio ele tem a característica de ser uma cidade voltada para a área de tecnologia e de inovação. Já tinha um setor de software, de produção de software, por exemplo, muito relevante aqui, produção de games e vários outros. Então, como é que a gente consegue criar esses incentivos para esse setor crescer ainda mais? Aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo alguns projetos que são super relevantes, que aí eu vou destacar só, normalmente 2, mas poderia até falar de outros, né? Primeiro, que foi articular para trazer o Web Summit para o Rio de Janeiro, né? O Web Summit, para quem não conhece, é o maior evento de tecnologia do mundo. Hoje, estar aqui no Rio de Janeiro também, mas tem a sua principal sede em Lisboa, também realiza em Toronto, no Canadá, e agora também vai ter uma edição no Catar e em Hong Kong. E foi muito relevante para a gente atrair esse evento aqui para o Rio, porque essa grande discussão sobre os temas globais acontece dentro do Web Summit em eventos dessa relevância, né? Então, colocar o Rio de novo nesse mapa era super importante para mostrar as nossas capacidades
aqui como um ecossistema de inovação, mostrar tudo o que está sendo feito na cidade, não só pelo poder público, mas também, acima de tudo, pela iniciativa privada. Então, atrair esse evento ele foi fundamental para você acelerar esse crescimento do setor. E o outro, que aí é um fomento direto mesmo, né, que a Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes, se mobilizou diretamente nesse projeto, que foi a criação do Porto Maravilha, né, que o Porto Maravilha ele traz a graduação do INPA, né, o INPATEC, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicada, para a região do Porto. Então, ele tem uma dupla função, né, ele não só vai atrair as principais mentes do país inteiro para estudar uma graduação em matemática, como ele também vai e já está fazendo esse processo de desenvolvimento da região portuária a partir da instalação de uma universidade e, ao lado da universidade, um hub de inovação com startups e corporações sediadas aqui no mesmo espaço. Então, a gente está criando esse ambiente para que agora a iniciativa privada continue se desenvolvendo e atraindo cada vez mais recursos para a cidade. E aí, sem dúvida nenhuma, também um trabalho da Câmara em colaborando com esses incentivos legais, dando segurança jurídica, foi fundamental para esse processo. Muito obrigado, Júlio. Bacana. Queria ouvir o João Gomes. O João, sabe-se que a infraestrutura é fundamental para os negócios, né? E, sobretudo, a infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, facilita a vida tanto do empresário, do industrial, do produtor, quanto do consumidor. Recentemente, a revista Exame fez... Recentemente, não, tem alguns anos, a revista Exame fez uma matéria mostrando que geladeiras fabricadas no Paraná, de uma mesma fábrica de geladeiras que também tinha uma unidade em São Paulo, aquelas do Paraná necessitavam mais parafusos, mais arruelas, porque tinha que passar por estradas em piores condições que as estradas paulistas, o que, obviamente, representa custo. Você emprega mais material para entregar o mesmo produto ao consumidor final. Nesse sentido, eu queria perguntar como o IFEC vê isso, né? Como avalia isso? E o que precisa ser feito para melhorar essas condições de infraestrutura que beneficia o ambiente de negócio aqui no Rio. Por favor, João. Obrigado, Júlio. Bom dia aos membros da mesa, bom dia a todos os presentes, aqueles que estão assistindo online. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao presidente Queiroz, que eu represento, presidente do Sistema FEComércio. Estou aqui representando ele para tentar falar um pouquinho sobre esses assuntos que são importantes para o Rio. Vários deles já foram citados, que nós temos pesquisas e estudos específicos na parte de tecnologia, a parte de meio ambiente, com o Instituto FEComércio de Sustentabilidade, que é o mais recente, é o único em todo o país. Então, estamos nessa linha, trabalhando fortemente nisso. Nosso presidente trabalhou junto ao prefeito Eduardo Paes para trazer o Web Summit, foi peça fundamental para a atração não só desses eventos, mas como também todos os outros que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no estado como um todo. Como nosso presidente mesmo fala, o Web Summit mudou Portugal e vai mudar o Rio de Janeiro. Então, é muito bom ver esse trabalho que está sendo feito aqui. Esses encontros são importantes para que a gente alinhe o trabalho que está sendo feito, alinhe o direcionamento que está sendo dado. Aqui já veio também formalidade, devemos falar um pouco mais sobre essa chaga que assola, que dificulta muito o trabalho do empreendedor, o trabalho do empresário na cidade, do estado do Rio de Janeiro. Dados que o Marcel também trouxe sobre a cidade do Rio de Janeiro, que suma importância para essa recuperação, principalmente depois do ano de 2020. Então, é muito bom ter esses dados, essas informações que mostram que o Rio está no caminho certo para, que eu falo, os primeiros passos já foram dados, é a gente criar musculatura, criar condições, ambiente de negócio para atrair o setor privado, para solidificar esse processo de desenvolvimento, de crescimento. Sobre essa pergunta especificamente, é interessante, porque falo que das condições da estrada, que a geladeira, o fogão, enfim, que chegaram com parafusos frouxos, por conta da dificuldade das estradas, eu achei interessante, foi bem específico, Então, você trazer, será que alguém mediu ali a intensidade da porca que estava ali, do parafuso que estava apertado? Então, como eu sou do IFEC, Instituto FEComércio e Pesquisa, a gente está sempre ali buscando a maior assertividade, a maior confiabilidade dos dados. Então, assim, a gente olha de uma maneira como um todo. E olhar esse tema específico das rodovias, a gente foi procurar informações. Onde estão as informações? Da CNT, pesquisa recentemente divulgada. A gente olha as condições das estradas. Primeiro, a maior parte dos produtos, 80%, 90%, eles vêm por rodovias federais. E as rodovias federais, elas estão em melhores condições. E, no caso das rodovias estaduais, tem problemas, tem questão de qualidade de produto, enfim. Mas, dentro do ranking recente das top 10 rodovias, você tem o Rio de Janeiro em todo o Brasil, com duas delas, uma estadual e uma federal.
Então, a gente tem que entender que existem dificuldades, existe um processo de amadurecimento e crescimento, mas é preciso olhar todo. Tem problemas, mas que também estamos no caminho de recuperação. O Rio de Janeiro ficou na última colocação, o Estado como um todo, na última colocação no saldo geral de empregos admitidos e desligados do CAGED. Esse número que o Marcel trouxe. E a cidade do Rio de Janeiro foi a principal responsável por essa queda, 70%, 80%. Até 2020. Aí você tem uma recuperação muito forte no início de 2021. Então, vem numa trajetória ascendente até chegar nesse ponto extremamente positivo, como o Marcel colocou, e aí o Rio de Janeiro sai da última colocação para a terceira colocação, e hoje, se não me engano, o último dado está na segunda colocação. Então, é um processo de recuperação que a gente tem que permanecer, tem que ficar focado para que ele se consolide e nunca mais a gente tenha um retrocesso. E aí, voltando para a questão das rodovias, independente dessa melhora, das dificuldades que tem, o fato é, você tem um custo elevado por conta dessa pavimentação, no Rio de Janeiro, maior do que São Paulo. Tem 27%, mais ou menos, do custo operacional das empresas derivados desse problema de rodovias, da questão de pavimentação. 27% do custo operacional total, também dados da CNT. E, no caso de São Paulo, 17%. Só que a gente está comparando com o melhor, né? Então, tem esses dados de dificuldade, tem esse processo de crescimento, de avanço que é necessário. Mas, por outro lado, comparando com as 5 maiores economias do Estado, o Rio de Janeiro está na segunda colocação, perdendo só para o Estado de São Paulo. E outros pontos têm que ser observados, não só a questão de rodovias, mas também concessões, a questão de tarifas, que é onde a FEComércio se debruça e tem estudado bastante sobre o assunto com um especialista sobre o tema, que é o Delmo Pinho, ex-secretário, dentro do tema que foi do secretário do Estado, que tem trabalhado nisso para que o Rio de Janeiro fique bem posicionado no debate. Muito bem, João, obrigado. Só a propósito da matéria dos geladeiras, você citou a CNT, essa reportagem ganhou o segundo lugar do primeiro prêmio CNT de jornalismo. É uma matéria muito séria. Eu queria perguntar para o Sávio agora, e queria que o Marcel comentasse, você diria que a administração municipal está trabalhando para simplificar e agilizar os processos burocráticos, sobretudo quando se refere à abertura de empresas? Essa é uma questão que sempre volta, né? Para abrir uma empresa, hoje em dia, dizem que basta uma assinatura. Para fazê-la funcionar e para fechar, se ela não funcionar, são necessárias mais de 100 assinaturas, inclusive a do prefeito. Por favor, Sávio, queria comentário depois do Marcel. Bom dia. Alô? Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar aqui o Ascânio, o nosso moderador, parabenizar os organizadores, né, Editora Globo, Jornal Globo, Extra, Rádio CBN, enfim, por esse debate, por essa discussão aqui sobre o Rio do futuro. Cumprimentar o nosso anfitrião, competente vereador Rafael Luiz de Freitas, que tem feito um belíssimo trabalho, independente desse que ontem ele foi concluído aqui na casa, mas ele tem feito um belíssimo trabalho em todas as áreas e principalmente na área em que eu atuo, que é o turismo. Para vocês terem uma ideia, Ascânio, nós, no plano diretor anterior, a palavra turismo aparecia 3 vezes em todo o plano. A vocação econômica do Rio de Janeiro, locomotiva do Rio de Janeiro, da capital principalmente, mas todo o Estado, não tratava de turismo aqui dentro. Então, todas as dificuldades, sem regramento, né? Então, independente dessa questão que fundamental e já crônica de problema na cidade, que é do parcelamento, uso do solo adequado, a questão das invasões e tal, o turismo foi tratado como uma atividade econômica fundamental aqui na nossa cidade. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa por essas apresentações e dizer, Ascânio, a prefeitura ela procura, né, através dos seus interlocutores. Aliás, quero saudar aqui o Antônio Mariano, foi secretário municipal de turismo junto comigo, ele no município e eu no estado. Então, é uma alegria revê-lo aqui, Mariano, você é um craque. E a prefeitura, muitas vezes o Mariano trazia esse tema, procurava criar, só trazendo um problema aqui dessa pergunta, para você revitalizar o Largo do Boticário, foi uma guerra. A Câmara dos Vereadores teve que fazer uma lei própria para o Largo do Boticário, que é ao lado da estação do trem do Corcovado, ali no Cosme Velho, uma área lindíssima, porque
o uso daquelas casas que já estavam, enfim, deterioradas, 7 casas deterioradas, mansões, não poderia ser um hotel, como é a rede Accor, a principal rede de hotéis do mundo, francesa, que tem vários hotéis aqui na cidade do Rio de Janeiro. O mais famoso é o Fairmont, mas tem vários. Não poderia fazer aquele hotel que hoje funciona e revitalizou o Largo do Boticário, que era abandonado, largado. O principal problema do Rio de Janeiro, nas pesquisas que a gente vê até hoje, não é a segurança, isso do ponto de vista do turista, é a desordem urbana, né? Moradores de rua, aquele assédio desqualificado de flanelinha, ambulante, enfim, toda aquela desordem urbana que agora se reflete nesses problemas que estão acontecendo em Copacabana. A segurança ficou em 4º lugar nessa pesquisa. A FEComércio está sempre produzindo pesquisas importantíssimas. Aliás, a FEComércio é uma das entidades que mais ajuda o turismo, mais ajuda o Rio de Janeiro, mas muito especialmente o turismo. Ano passado, final do ano passado, a FEComércio, junto com o Estado e com a Prefeitura, nós trouxemos a Feira da ABAV, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, que depois de 10 anos, 11 anos, ausente do Rio de Janeiro, voltou com toda a força e movimentou muito aqui a nossa cidade, né? Fora esses outros eventos todos, o Web Summit, e, enfim, permanente estágio de atenção com o turismo. Então, parabenizar aqui publicamente a FEComércio, através do presidente Antônio Florencio Queiroz, que tem feito um belíssimo trabalho em prol do Rio de Janeiro. E a Prefeitura, com esse olhar de todas as atividades, essas vocações do Rio de Janeiro, como é a questão da startup, que o Júlio falou aqui, inovação, ela tem também ajudado muito a definir as áreas próprias para a exploração do turismo. Por exemplo, nós fizemos o Aquarrio, lá na região portuária, antes de qualquer coisa, quer dizer, a gente já começou a fazer aquela obra lá atrás. Logo depois colocamos lá a roda panorâmica, que também traz muita movimentação, até anterior ao próprio Museu do Amanhã. Enfim, eu acho que essa parceria da iniciativa privada, com poder público, município, Estado e União. Amanhã nós estamos inaugurando aqui o escritório da OMT, Organização Mundial do Turismo, que é um órgão da ONU. Vai ser o 2º escritório fora da base, que é lá em Madrid, na Espanha. Fora da base, o primeiro está na Arábia Saudita, em Jeddah, e o 2º vai ser inaugurado amanhã aqui no Rio de Janeiro. Acho que tudo isso cria uma musculatura para o turismo, né? Quando a gente fala do contexto do bom ambiente para a exploração do turismo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre turismo de negócio também, Sávio. Queria perguntar para o Luiz Augusto, para ele teorizar um pouco sobre a questão, de que maneira um ambiente de negócio saudável, organizado, não degradado, no sentido que falou aqui o Sávio, pode melhorar a competitividade das empresas. E, por outro lado, como esse ambiente desorganizado e degradado atrapalha? Por favor, Luiz. Bom, bom dia, Ascânio, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que é o ambiente de negócio. Eu não sei se vocês acompanham, mas a produtividade da economia brasileira está estagnada desde a década de 70. A maioria de vocês que estão aqui nem era nascido na década de 70. E a nossa produtividade continua a mesma. Então, baseado nesse fato, a Firjan fez um estudo no ano passado, lançou um projeto no ano passado, que chama Propostas Firjan para um Brasil 4.0. Quem tiver curiosidade de conhecer, está no site da Firjan. E lá o primeiro capítulo desse documento trata de ambiente de negócio. Né? A primeira coisa que a gente precisa é um bom ambiente de negócio. Nós reunimos 700 empresários industriais do Rio de Janeiro, que elencaram para nós as prioridades, o que a gente precisa atacar e o que a gente tem que fazer para melhorar o ambiente de negócio. Eu vou separar para vocês 3 pontos dentro dessa categoria, que eu acho que são fundamentais e que mostram
como um ambiente de negócio saudável, amigável, promove a competitividade das empresas cariocas e fluminenses, e como um ambiente de negócios hostil, ele não diminui, ele acaba com a competitividade empresarial. Primeiro tópico que eu queria abordar é a facilidade de abrir e operar empresas. Já foi falado aqui, e a gente tem que reconhecer e saudar a iniciativa da Prefeitura do Rio, que foi o Alvará Jato, né, Marcelo? Que é um exemplo que a gente tenta repetir nas outras cidades do Estado e fora do Estado também. O Alvará para obras também, a gente tem um projeto, inclusive, onde a Firjan dá consultoria gratuita a prefeituras do interior do Estado, já implantamos em Nova Friburgo, para que elas adotem um mecanismo parecido com o da Prefeitura do Rio para concessão de licença de obras. Então, a gente vem encaminhando o esforço lá da Junta Comercial, das diferentes comissões, tem sido muito bem sucedido nesse sentido. A gente passou de vários dias para algumas horas, tá bom. Mas a gente continua com uma dificuldade tremenda para operar as empresas. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é diretamente ligado à Prefeitura, mas que a gente tem que pensar. A gente recebeu, no ano passado, um presidente mundial de uma grande montadora de veículos que tem fábrica aqui no Rio. Ele contou para nós que o faturamento da empresa no Brasil é 7% do faturamento mundial. 7%. Mas que o pessoal encarregado de pagar, recolher, calcular e entrar na justiça contra excesso de tributos é 75% do pessoal no mundo todo. 75% das pessoas que cuidam de tributos estão no Brasil, 25% no resto do mundo, nos outros 5 continentes. Então, a gente tem que parar para pensar o que a gente pode fazer para que a operação das empresas seja mais fácil, seja menos onerosa, possa competir em nível internacional. O segundo ponto que eu queria destacar dentro do ambiente de negócios é a questão da infraestrutura. O João já falou aqui sobre alguns dados importantes, mas o seguro de cargas no Rio de Janeiro continua sendo o mais caro do Brasil. A gente tem empresas que simplesmente não transportam cargas para o Rio de Janeiro. A gente tem uma queda expressiva, os roubos de carga, ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos, eu diria, com certeza, mas a gente ainda tem pontos onde a gente precisa combater o roubo de carga e o seu desdobramento, que é o mercado ilegal. A informalidade é diferente da ilegalidade, mas essas coisas caminham próximas e a gente vê, ninguém pratica o roubo de carga se não tiver o que fazer com a carga. Então, é uma questão importante a gente atacar a ilegalidade. E, por fim, aí essas coisas se complementam, se tem um paralelo, a gente tem que falar de segurança pública. E aí, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem uma tendência a dizer que isso é problema do Estado, das polícias civil, militar, é problema do governo federal, com as polícias federal rodoviária. Mas a gente tem todo um espectro de ações dentro da segurança pública que são competência das cidades. O ordenamento urbano, o combate à informalidade. A gente tem um exemplo que para nós ele é tão caro aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o Distrito Industrial de Fazenda Botafogo. Fazenda Botafogo foi o primeiro distrito industrial criado no estado do Rio. Ele fica entre as comunidades do Chapadão e da Pedreira. Ele tem vias largas, ele tem fácil acesso, ele tem um metrô próximo, ele fica na beira da Avenida Brasil, a 15 minutos da Dutra. Em termos de logística, é uma situação privilegiadíssima. Foi feito, na época da instalação do distrito, um conjunto habitacional com prédios para que as pessoas pudessem morar próximo ao distrito, e esse é outro problema ligado à mobilidade urbana. Enquanto a gente tiver centenas de milhares de pessoas se deslocando de casa para o trabalho ao mesmo tempo e do trabalho para casa ao mesmo tempo, a gente pode ter BRT, 18 pistas, metrô, avião, que não vai resolver. A gente tem que levar o trabalho para próximo das pessoas, tem que levar as pessoas para próximo do trabalho. Nesse sentido, parabéns ao Reviver Centro também, que é nosso setor de infraestrutura de construção civil, aplaude de pé o Reviver Centro.
Mas, como eu estava dizendo, Fazenda Botafogo tem todos esses predicados, todas essas qualidades, em termos de logística, de localização, de infraestrutura, e as empresas lá não conseguem contratar engenheiro. Porque quando o candidato descobre que ele vai ter que trabalhar em Fazenda Botafogo, ele não vai. Semana passada, por coincidência, um empresário que tem uma grande empresa lá, que fornece para a Petrobras, fornece para multinacionais, está com um problema enorme, porque os certificadores de uma empresa multinacional não querem ir até a fábrica dele para fazer a certificação. Então, ele está ameaçado de perder o contrato. Então, quando a gente fala de ambiente de negócio, a gente precisa ter uma visão muito holística. Eu estava conversando com o João mais cedo aqui, quando a gente chegou, tomando café, que a gente tem uma tendência a pegar o problema grande e dividir em problemas menores para conseguir resolver. Está correto, é uma metodologia correta. Só que depois, você tem que dar um passo atrás e olhar o problema grande de novo. Senão, a gente faz o que a gente vem fazendo nos últimos anos, resolve vários problemas pequenos e o problema grande continua. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Queria uma questão aqui para o vereador Rafael, para ele me ajudar a identificar os setores estratégicos para a economia do Rio, que não podem prescindir da atenção das autoridades municipais, sejam executivas ou legislativas. Há áreas que a gente conhece como turismo e tecnologia que realmente precisam de incentivo e tem esse incentivo. Mas há outros setores, eu queria saber como identificar esses setores. E você acha que o município cumpre o seu papel nessa área? E, por outro lado, a Câmara consegue dar o aporte político necessário para esse tipo de identificação? Vamos lá, Ascânio. A gente tem, especialmente nessa legislatura, tido um pensamento, em virtude até da pandemia, né, sobre essa questão do desenvolvimento econômico nesses últimos tempos. E, embora haja uma máxima dizendo de que se o poder público não atrapalhar, ele já ajuda, a pandemia nos mostrou que é necessário, sim, ter algum grau de regulamentação, especialmente para apoiar as atividades que mais sofreram os impactos e as que mais precisam de incentivo para que se desenvolva aqui na cidade. O setor do turismo, o setor de serviços foi muito impactado pela pandemia. E se a partir dali não tivesse um olhar para esse tipo de regulamentação, de apoio, talvez hoje nem todos tivessem sobrevivido. O Sávio está aqui, participou muito. Por exemplo, uma legislação de âmbito federal que foi aprovada, chamada PERSE, que ajudou muito o setor de turismo, de eventos e todas aquelas atividades econômicas relacionadas ao turismo. Aqui na Câmara, a gente pode ver que no Rio tem algumas atividades econômicas bem especiais. Naquele período também da pandemia para cá, a gente conseguiu aprovar uma lei que definiu uma regulamentação moderna, por exemplo, do uso das mesas e cadeiras por bares e restaurantes, no setor gastronômico, que também foi muito impactado. E hoje, até uma vocação da nossa cidade, né, o carioca gosta muito, às vezes, de participar, de estar ali num bar-restaurante, mas na parte de fora, não especialmente na parte de dentro. E essa regulamentação modernizou, né, a forma como esses bares e restaurantes hoje estão dispostos na cidade. Então, foi uma forma que a Câmara encontrou de ajudar nessa regulamentação. Vou citar um exemplo mais novo também, que foi publicada hoje. A gente aprovou, agora há alguns dias, uma lei de regulamentação de um setor importantíssimo para o Rio, que é o setor de publicidade exterior, de mídia exterior. A gente, às vezes, vê esses painéis, né, agora com LED, as empenas espalhadas aqui na cidade. Desde então, a legislação que estava em vigor, ela era muito confusa. E a Câmara se debruçou sobre o assunto para poder fazer uma legislação que pudesse ajudar nessa regulamentação. Foi aprovado, o prefeito Eduardo Paes sancionou hoje e publicou no Diário Oficial. Tanto em relação quanto a essa legislação da publicidade, até porque falou de tecnologia, hoje você tem os painéis de LED, então precisava de uma regulamentação que não existia. Quanto nessa do setor gastronômico de mesas e cadeiras, algo que a gente colocou na lei foi o seguinte: o que acontecia? O dono de um bar entrava com requerimento para tentar fazer a utilização do seu espaço, pagando aquela taxa que tem que pagar, só que às vezes a resposta do poder público demorava 1, 2, 3 anos. Né? Aí vinham as multas, ele não tinha licença e não conseguia. Dentro dessas leis, a gente colocou ali a obrigação de o poder público dar a resposta em até 30 dias. Se não der a resposta, significa que é uma autorização tácita. Então, acho que isso vai ajudar bastante a fazer com que haja uma dinâmica muito melhor nesses processos internos dentro da prefeitura, para que se consiga, né, o empreendedor consiga saber, isso eu posso, isso eu não posso. As regras claras fazem com que o ambiente de negócio se torne muito mais favorável.
Então, são 2 exemplos de atividades econômicas que a Câmara ajudou a regular, que, com certeza, hoje vão ter para os empreendedores dessa atividade, o Rio agora tem uma oportunidade muito melhor de investimento. E, rapidamente, só queria pegar o gancho aqui do que falou, sobre locais degradados, né? Aproveitando que está aqui da FEComércio, a gente tem o exemplo da Gama Filho, que a FEComércio está envolvida, né, no local. Ali, aquela região ali de Piedade, a Gama Filho era a centralidade, todo o comércio, todas as atividades giravam em torno da Gama Filho. Quando fechou, ali começou a ruir, né? Ficou totalmente degradado nesses últimos 10 anos. Então, o comércio acabou, você tem insegurança, os prédios caindo, e foi uma das batalhas que a gente tentou construir junto com o prefeito para recuperar. E hoje, uma parceria estabelecida entre a prefeitura e a FEComércio, você vai ter ali um parque, metade do espaço vai ser um parque, e a outra metade a FEComércio vai recuperar as estruturas de esporte, cultura, educação, lazer, e vai ter à disposição da população essas atividades tão importantes. Naturalmente, empreendedores já estão começando a olhar para o local, né, como forma de que ali vai se reorganizar e vai ser um bom local para ter oportunidade de se desenvolver negócios, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essas sinalizações aqui na cidade para a gente conseguir construir um ambiente muito melhor. O Reviver Centro, por fim, acho que foi uma tentativa de a gente conseguir recuperar o centro totalmente degradado, que a pandemia fez aflorar, né, essa situação. Mas hoje há necessidade de você misturar os usos residencial com comercial. E, naturalmente, outros tipos de negócios devem surgir aqui pelo centro da cidade. Você quase não vê padaria no centro, mas talvez com os residenciais isso comece a crescer nesse tipo de negócio. E outros que vão estar mais envolvidos nessa situação da mistura, da mescla dos usos e atividades. Muito obrigado, Rafael. Queria fazer uma pergunta para o João. João, a gente sabe que informalidade é uma coisa abundante no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio, mas no Rio especialmente. Da mesma forma, a pirataria de produtos inunda as calçadas da cidade. A pergunta é como combater essa informalidade de maneira a fortalecer o comércio legal de produtos originais, né? E o seu instituto acabou de fazer uma pesquisa sobre pirataria. Eu queria que você falasse sobre ela, por favor. Obrigado. Levantar antes, agradecer as palavras do vereador, também o lembrete do Sábio, que falou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Instituto FEComércio através de pesquisa de turismo. Na questão do trabalho na Gama Filho, o presidente Queiroz, com todo o sistema FEComércio, a SESC, SENAC, e a FEComércio, o IFEC, o IFES, também todos os seus braços, vem trabalhando no desenvolvimento da cidade, do estado como um todo. Gama Filho é um bom exemplo, fizemos uma pesquisa específica ali do entorno e foi unânime, então, a necessidade da população local, vendo em relação a esse processo de revitalização, como estavam empolgados, estavam apoiando essa mudança, essa alteração. O SESC Gruçaí, que era de Minas Gerais, presente, trouxe para o Rio de Janeiro, no centro da cidade especificamente, falando do Vilarino, falando do ginástico, o SENAC, SESC, então todo um processo em conjunto, ajudando o Rio como um todo, como eu falei na minha primeira resposta, a consolidar esse processo de retomada econômica e de atividade. Na questão de turismo, vem chamando muita atenção sobre isso, a questão da vocação do Rio de Janeiro. A gente fez 3 pesquisas no ano, a primeira ajudando a entender sobre o turista internacional. Identificamos nessa pesquisa que o Rio de Janeiro é sim um destino de compra, não vou entrar no detalhe, mas são pesquisas que vale muito a pena olhar, foram amplamente divulgadas. A segunda pesquisa que a gente fez foi no Galeão, no Santos Dumont, que ajudou nesse processo da discussão sobre a reorganização SDU-GIG, né? Então, a gente teve a mais recente, que foi a de pontos turísticos, que aí na questão da segurança, como o Sábio muito bem lembrou, sabemos de todas as dificuldades, sabemos de todos os problemas, mas o fato o que a gente identificou na pesquisa é que quando chegam, né, os turistas, ele tem uma visão, uma expectativa muito mais negativa do que o resultado efetivo sobre a segurança quando eles deixam a cidade, quando eles deixam o estado. Então, fica aí essas informações que eu acho relevantes e tem na mídia que foram amplamente divulgadas todas as pesquisas e para qualquer dúvida eu estou à disposição, assim como todo o Instituto.
Sobre a informalidade, essa pesquisa que nós fizemos, a gente faz anualmente essa pesquisa, a gente teve alguma mudança metodológica agora, então a partir desse ano que ela vai ter base de comparação. Mas antes disso a gente fez um estudo para identificar o tamanho da economia subterrânea. A gente tem um Conselho de Combate ao Mercado Ilegal, e onde estão ali presentes várias entidades, várias autoridades também, e vários especialistas, né? Dentre eles o Ético, o IBRE, que fizeram junto um cálculo sobre a economia subterrânea. Então, nós pegamos essa metodologia e replicamos para o Estado do Rio de Janeiro. Tem algumas ali particularidades do Estado, que não temos os dados totais como são possíveis encontrar nos dados nacionais, mas fizemos buscamos ao máximo replicar essa metodologia. Então, nós chegamos ao número de quase 150 bilhões de reais da economia informal. Isso é de 15% a 20% do total do PIB do Estado. Então, é uma chaga para a sociedade, uma chaga que dificulta a retomada do crescimento econômico. Então, isso precisa ser olhado, porque se isso não for olhado, e é muito, muito importante já ter passado esse tema aqui sobre quase todos os palestrantes, porque isso é uma chaga social, uma chaga para as empresas. E na pesquisa específica, a compra de produtos piratas, nós temos um consumidor de produto pirata que é um consumidor quanto mais. Então, dentre a população da região metropolitana que comprou nesse último ano, ou em algum momento da vida, nós temos 55% do total de pessoas da região metropolitana. Então, assim, mais da metade é compradora de produto pirata. Então, pegamos o último resultado, a última compra, com a compra do ano. Então, a gente chegou de forma conservadora, viu? Fazendo uma extrapolação só daqueles formais, que têm emprego, que poderiam ter ali uma renda contínua e habitual para a realização de compra. A gente sabe que não é muito bem por aí, mas fazendo uma conta conservadora, chegamos a um total de quase 250 milhões em gastos de produto pirata no ano de 2023. Então, um volume bastante significativo. Se a gente for comparar com indicadores de apreensão da Polícia Federal no Brasil todo, a gente vê que é um percentual bastante elevado. E para sustentar essa continuidade, né, esse caldo, além de cultural, da questão que a gente vive na economia do Estado, Marcel muito bem lembrou da população ocupada, que a população ocupada pega tanto a população formal quanto a população informal. E aí vai um dado. De 2015 até 2023, a informalidade no Estado do Rio de Janeiro cresceu 6 vezes mais do que a informalidade no Brasil. Isso é um cálculo feito pelo IFEC no indicador chamado grau de informalidade. Aí eu fiz um corte. Aí foi o pior momento do Estado do Rio de Janeiro, foi 2020. A gente pegou 2015 até 2020. Ah, mas por que 2015? Porque 2015 foi quando o IBGE começou a divulgar os dados PJ com e sem CNPJ, ou seja, aqueles empreendedores, aqueles por conta própria, que também são considerados empreendedores, que estavam na parte de pessoa jurídica informal, ou seja, não tinham CNPJ. Da mesma forma que a pessoa física está sem carteira, as empresas estavam CNPJ. Por isso, 2015 até 2020 tem uma aceleração muito maior, aí 2021 até 2023 tem um crescimento, mas o Estado já cresce abaixo do Brasil. Mas é um estoque que já reside e já dá esse caldo cultural para que essa informalidade se perpetue e a compra de produto pirata também. E, para fechar, por que se compra o produto pirata? A pesquisa mostrou, e vem demonstrando ao longo de outras pesquisas que nós fizemos, etc., que é por conta do preço. E interessante que perguntado para ele o seguinte: por que você acha que o preço do bem original é maior? Por conta da carga de impostos. Então, é preciso se olhar da questão da eficiência e ineficiência de aumentar a carga tributária. E o mais interessante, como eu falei no início da resposta, é um consumidor quanto mais, porque a pesquisa também identificou que ele sabe que a pirataria é crime, 98%, sabe que tem relação com a perda de dinamismo da economia do Estado, sabe que tem relação com a violência, mas mesmo assim continua comprando. Muito obrigado. Queria anunciar a presença do presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, que é aqui entre nós, e endereçar agora uma pergunta para o Marcel e para o Júlio. A gente sabe que empreendedorismo é uma coisa que não se ensina em escola. A pergunta é possível ensinar em escola? O que o município pode fazer? O município apoiaria a criação de cursos, cadeiras, ou mesmo escolas de empreendedorismo? E que outros mecanismos o Executivo tem
para fomentar um espírito empreendedor no carioca? Eu acho que, como já foi falado aqui, mais uma vez, uma parceria entre o Executivo e a Câmara de Vereadores, aqui o presidente Carlos Caiado, no final de 21, foi aprovado na Câmara um projeto de lei enviado pelo Executivo da Lei da Liberdade Econômica, que culminou no sistema Alvará Jato, eliminando a necessidade de alvará para as atividades de baixo risco, que são praticamente quase todas as atividades aqui econômicas do Rio. E, segundo estudos da Secretaria, a gente estima que, com a Lei da Liberdade Econômica, em 10 anos, pode ter um potencial de aumento de geração de empregos de 130 mil empregos nesse período. Então, ressaltando aqui mais uma vez a parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Sobre essa parte de educação e empreendedora, lá na Secretaria a gente tem um projeto chamado Programadores Cariocas, que visa formar jovens em cursos de programação. E muitos desses futuros programadores, eles podem ou ser contratados por empresas ou fazerem trabalhos mesmos daqui do Rio, daqui do Brasil, para empresas de fora e tudo mais. Então, tem uma pegada também de empreendedorismo nisso. A Prefeitura pagou o curso, foi feita uma licitação, inclusive o SENAC, junto com a Resília, foi vencedor da maior parte dos lotes. A Prefeitura pagou os cursos, deu um auxílio financeiro de R$500 por mês, por 6 meses, e um computador. E um número muito interessante é que dos 750 jovens formados no primeiro ciclo, 70% eram negros, 40% mulheres no mercado majoritariamente masculino e metade morador de comunidade. Então, acho que sim, a Prefeitura, o Poder Municipal, tem mecanismos de incentivar a atividade empreendedora e programação e tudo mais. Só pegando alguns ganchos aqui do que foi falado, tanto pelo Sávio como pelo vereador Rafael Luz Freitas, dessa recuperação econômica do Rio, foi falado do setor de turismo e de bares e restaurantes. Nesse ano, foram já 9 mil empregos formais do setor de bares e restaurantes criados aqui, praticamente 15% do que foi criado da geração de empregos formais aqui do Rio. E um detalhe interessante é que isso é 3 vezes mais do que foi no Brasil. O setor de bares e restaurantes no Brasil foi mais ou menos 5% da geração de empregos, aqui no Rio foi 15%. E também complementar aqui o ex-secretário de Turismo, Antônio Mariano, atual subsecretário de Assuntos Estratégicos da Casa Civil, e ressaltando um dado relevante, nos últimos 12 meses, a cidade do Rio arrecadou, com o ISS de turismo, R$220 milhões. Quando a gente pega turismo e eventos, são mais de R$300 milhões que a cidade arrecada aqui, mostrando, então, a relevância desses setores para a economia carioca. Obrigado. Júlio, por favor. Obrigado, Ascânio. Complementando o que o Marcel falou e respondendo a sua pergunta, não só é possível, como é fundamental, a gente ensinar empreendedorismo, ensinar outros conhecimentos que ainda não estão na escola tradicional. E falando um pouco assim do que tem sido feito na Prefeitura, a Prefeitura ela tem o que a gente chama de Escola do Futuro, que são os GETs, que ela visa justamente ensinar esses novos conhecimentos, essas novas tendências, de preparar a criança, preparar o aluno para o futuro. Então, assim, não adianta nada a gente também falar de tecnologia, de inovação, de realmente alinhar o Rio de Janeiro com as novas tendências globais, se a gente não prepara a nossa juventude para esse novo cenário. Então, isso é fundamental, e principalmente quando você olha quando você dá um olhar para uma comunidade, para uma criança de uma família mais carente, em que depende muito dessa escola pública, e então a Prefeitura, nessa criação dos GETs, já está olhando justamente para isso. E um outro projeto também muito interessante nesse sentido é a Nave do Conhecimento. A Nave do Conhecimento, inclusive, já ganhou prêmios internacionais na antiga gestão do prefeito Eduardo Paes, nesse sentido também de ser um canal de conhecimento, de inovação, de tecnologia, de novas tendências para a juventude, para a garotada, que dá uma oportunidade, que aquilo ali hoje é um despertar, uma curiosidade, e amanhã vira um emprego, vira uma oportunidade de negócios, vira um empreendedorismo. Então, assim, isso de fato muda a vida da pessoa. Como o Marcel falou, no Programadores Cariocas, eu só queria ressaltar aqui um ponto interessante, do tudo que a Prefeitura tem feito,
essa questão do levantamento de dados ela é muito importante, né? Hoje, então, a gente passa a ter um olhar da política pública baseado em dados, né? E não apenas na vontade do gestor, numa percepção sobre a realidade, né? Então, de colher esses dados para observar para onde tem que ir a política pública, quais são os resultados que estão colhidos, como é que você consegue corrigir essa política, isso é fundamental. E quando a gente criou, né, o Programadores Cariocas, né, eu tive essa experiência um pouco de observar isso dentro da secretaria, né? Você vê, de fato, que é um processo que é de mudança de vida mesmo, né? Então, o aluno que ele recebe essa bolsa, estuda nesse bootcamp de tecnologia, full stack, aprende programação, a vida dele muda completamente, né? Ele sai de um cenário de uma família que tem uma renda, muitas vezes, de um salário mínimo, até menos do que um salário mínimo, ele passa a receber 3, 4 mil reais de renda mensal. Então, assim, é uma quebra de paradigma e que dá perspectiva para essa criança, muitas vezes é de comunidade, é uma criança negra, é uma criança que passou por muitas necessidades e que agora ela passa a ter um olhar, de fato, de estar inserido numa nova perspectiva, né? E aí também é só aproveitar para cumprimentar aqui o Hector Guzmão, que é CEO da Boulder, antiga fábrica de startups, que trouxe uma iniciativa muito interessante nesse sentido aqui para o Rio de Janeiro também, que é a 42. Então, a gente tem trabalhado muito na Invest Rio para atrair essas novas empresas do exterior que também têm essas visões de educação que são diferenciadas, né? Então, criar essas oportunidades para, de fato, a gente preparar o Rio de Janeiro para essas novas tendências. Muito obrigado, Júlio. Ótima resposta. Queria agora endereçar essa ao Sávio. Você, Sávio, como empresário do setor e como ex-ministro de turismo, me diga quais são as estratégias mais adequadas para, vamos dizer, revitalizar, impulsionar o turismo de negócio no Rio. A gente pede de goleada para São Paulo, embora a atividade extra-office do Rio seja 10, 20, 100 vezes melhor do que a de São Paulo. O que precisa mudar para melhorar a nossa posição nesse ranking? E, por outro lado, o Galeão, a revitalização do Galeão colabora nesse sentido para o turismo de negócios? Ótimo, Ascânio. Primeiro, saudar aqui o nosso presidente Caiado, ele também é um grande defensor do turismo carioca. Essa dobradinha aqui fazem muito pelo Rio de Janeiro, principalmente pelo turismo. Bom, 2 aspectos. Primeiro, quando eu ouço falar GIG, me dá um arrepio, porque é uma cidade que tem 3 letras, Rio. Um burocrata conseguiu dar o apelido, o tag, né, a etiqueta do Galeão GIG. Quer dizer, seria natural chamar de Rio, né? Até porque essa etiqueta roda o mundo inteiro, são milhões de passageiros, e aí fica com aquela etiquetinha GIG rodando o mundo inteiro, ninguém sabe de onde é. O que mais me irrita é quando você vai no aeroporto, Curitiba, outro dia eu estava voltando para o Rio, atenção passageiros para o GIG, portão 12. Quer dizer, o GIG virou um destino e a gente poderia estar aproveitando. Eu não tenho dúvida que esse debate, o Rio do futuro, passa pelo resgate da marca Rio, né, por todos os aspectos, né? A gente tem uma marca aí importante que foi, enfim, teve um papel fundamental aqui no Brasil e no mundo, mas a gente perdeu um pouco dessa força com essa marca. Bom, respondendo, Ascânio, as 2 perguntas. Primeiro, a questão do Galeão. É fundamental resgatar também a vocação do Galeão. O Galeão é um aeroporto internacional, e para ter voo internacional, precisamos das conexões domésticas. Essa é uma equação pragmática e que deveria ser obedecida minimamente essa regra. O que acontece é que 2/3 dos passageiros moram aqui na Zona Sul e centro da cidade. E tem aqui no aeroporto central, no Santos Dumont, esse conforto de estar aqui do lado. O Galeão está a 16 quilômetros, não é nenhum aeroporto longe, né? Tem uma estrutura maravilhosa que foi readequada para os grandes eventos, para o calendário de mega eventos, e está lá subaproveitado. Hoje o Rio de Janeiro tem 2 aeroportos doentes. O Galeão subaproveitado e o Santos Dumont em colapso. Colapso desde a porta até a pista da aviação. Então, não tem banheiro para todo mundo, não tem check-in para todo mundo, não tem café para todo mundo, não tem táxi para todo mundo. O Santos Dumont hoje vai fechar esse ano quase 10 milhões de passageiros, quando o limite dele são 6,5, 7 milhões de conforto. O Galeão, por sua vez, tem uma capacidade de 34 milhões de passageiros ano, vai fechar esse ano próximo aí de 10, 12 milhões. É um desperdício, isso é uma
uma bandeira que a gente carregou e a gente precisa tratar isso. Como é competência federal, né, ANAC, enfim, Secretaria de Aeroportos, a gente tem aqui no Rio muita dificuldade em tratar esse tema e resolver definitivamente esse tema. Mas isso daí eu não tenho dúvida que para o Rio de Janeiro, né, para a economia do Rio de Janeiro, seria fundamental resgatar essas duas vocações. O Santos Dumont com a ponte aérea e os voos regionais aqui para o interior do Rio de Janeiro, que a gente precisa também acelerar isso, né, desde Paraty, aeroporto de Angra dos Reis, Cabo Frio, Búzios, Macaé, Campos, tudo isso tem que ser bem articulado, junto com a ponte aérea para São Paulo, e o Santos Dumont já vai ter aí 7 milhões de passageiros só com essa turma aí. A outra pergunta que você me fez... Não, a pergunta não foi sobre o aeroporto, não, foi sobre turismo de negócio. Turismo de negócio. Muito boa a resposta dos aeroportos. De São Paulo, eu vou tentar ser mais breve nessa. São Paulo vive do turismo de negócio, porque não tem um lazer. O Rio de Janeiro, como tem um lazer e vai naturalmente, com 2 milhões de turistas internacionais por ano aqui no Rio de Janeiro, só com lazer, ele abre mão desse filão do turismo. E aí cria todas as dificuldades. No Estado, por exemplo, cobra ICMS para quem vai fazer a exposição, antecipado de quem vai vender geladeira, por exemplo, que foi uma das perguntas que você falou lá atrás. São Paulo não. Primeiro ele libera tudo, e o expositor, o empresário, ele faz uma autoavaliação, autodeclaração de que ele vai vender 50 geladeiras naquela feira. E aí o fiscal vai lá e verifica, faz a verificação se ele falou a verdade ou não, e faz a sanção, a punição, se isso estiver errado. Nós estamos tentando fazer isso no Rio, isso é um problema crônico que acontece aqui. Então, se você pegar 4 mil engenheiros que vão num Congresso Mundial de Engenharia aqui no Rio Centro e fizer uma pesquisa entre os 4 mil congressistas, onde ele prefere fazer o congresso dele, se é em Buenos Aires, São Paulo ou Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro vai ganhar essa pesquisa. Mas quem define é o produtor, o organizador do evento, né? O tal da entidade chamada ABEOC. E para ele é muito mais fácil fazer em São Paulo, porque tem todas as facilidades, mesmo que a programação externa do Congresso, seja muito pior em qualidade, em atrações, do que no Rio de Janeiro. E isso acaba turbinando São Paulo para o turismo de negócio. O Rio de Janeiro precisa cuidar desse filão que é o turismo de negócio. Muito obrigado, Sávio. Estamos chegando já ao fim, queria, como última questão, para o Luiz Augusto, queria que o vereador Rafael comentasse. O seguinte, transparência e governança são fundamentais para melhorar um ambiente de negócio, reduzindo corrupção, desperdício de recursos públicos, aumentando a confiança dos investidores nesse ambiente de negócio. E, nesse sentido, eu queria perguntar para você, Luiz, e com o comentário do Rafael, como é que estamos nesse sentido? Como é que o Rio está? Se tivesse que dar nota de 0 a 10, qual a nota você daria? E por quê? Dar nota é complicado, né? Você me pegou a pergunta de prova essa. Mas transparência não é uma questão alarmante para nós. A gente tem portal da transparência, a gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem inúmeros mecanismos que permitem à sociedade acompanhar hoje uma série de medidas, de projetos, de gastos, enfim, de custos dos entes públicos. A Firjan tem uma iniciativa que chama Firjan da Pequena Empresa, onde a gente captura todas as licitações que estão acontecendo em todos os municípios do nosso estado e estaduais também, e disponibiliza para o pequeno empresário, incentivando a participar. Essa informação é pública, qualquer um de nós verifica o que está em licitação, quem ganhou, como foi, não tem problema nenhum. A gente faz um estudo, que é o Índice Firjan de Gestão Fiscal, acabamos de lançar, onde a gente pega dados públicos, oficiais, de todos os municípios do Brasil e avalia a gestão fiscal desses municípios. O que eles fazem com o seu orçamento, onde gastam, como gastam. Então, transparência, a gente tem também no ano que vem o IFDM, que é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, onde a gente captura dados de saúde, de educação, de economia dos municípios, de todos os municípios do Brasil, quase todos, sem dificuldade.
Então, transparência não é para nós uma questão na mesma dimensão das demais. Já a corrupção, eu acho que tem dois aspectos aí, né? Qualquer indivíduo que se envolve numa atividade ilegal, ele pondera o risco e o benefício. Na verdade, o cara que vai assaltar um banco, o risco é alto de ser preso e o benefício também é alto. Então, ele decide se assalta ou não assalta o banco. Um garoto que rouba um celular na esquina, o ganho é pouco, é um celular, mas o risco dele ser pego também é baixo. E o que a gente tem que fazer é atuar para que o risco de ser pego numa atividade ilegal de corrupção seja muito alto, muito alto. E aí a gente fala de mecanismos de controle, a gente fala de processo penal mais agilizado, a gente fala de uma mobilização nossa, da sociedade, para caracterizar esse tipo de crime como uma coisa inadmissível. Corrupto tinha que ser fuzilado em praça pública, brincadeira, não quero que ninguém seja fuzilado em praça pública, mas tem que haver uma penalidade que iniba, que o cara, quando pensa em fazer uma atitude dessa, ele seja convencido de que não vale a pena. Então, eu acho que tem um esforço aí da nossa sociedade muito grande, de tolerância zero com a corrupção, e continuar caminhando nos mecanismos de transparência, porque todos nós precisamos, e é nosso dever acompanhar. Da mesma forma que é dever dos governos dar essa transparência, é nosso dever, quanto sociedade civil, acompanhar. Obrigado, Ulisses. Por favor. Eu acredito muito que essa questão de corrupção e ilegalidade é questão também de índole e que o exemplo tem que vir de cima. Desde 2021, né, faço parte da mesa diretora, o presidente Caiado, estabelecemos as relações por conta da pandemia com o empresariado de uma forma mais forte, totalmente republicana, acabando com aquele discurso de que o empresário é mau, né, o resto é bom, e a gente conseguiu, ao longo desses 3 anos, estabelecer essas relações e fazer as regulamentações positivas. O exemplo que o Marcel deu aqui, sobre o setor de bares e restaurantes, é muito bom para ver que a regulação positiva, ela ajuda muito o ambiente de negócio, né? Então, acho que aqui na Câmara, a gente hoje tem um legado, né, que vai ser deixado depois pelo presidente Caiado, de que o exemplo vem de cima. E ali, quem quiser desvirtuar, é muito mais difícil, né? Quando o exemplo começa errado de cima, depois tudo vai embora. Mas quando você tem ali uma direção correta, é muito mais fácil você conseguir controlar, né, ter os mecanismos de controle mais apurados para evitar os desvios. A Câmara, ela tem hoje um grau de transparência enorme. Por que eu digo isso? Todo final de ano, a Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios faz uma avaliação da transparência de todos os órgãos públicos. Pelo 2º ano seguido, a Câmara do Rio foi bicampeã nesse quesito. O único órgão público que conseguiu a certificação mais alta, que é a certificação diamante. Tem ouro, prata, bronze e outros. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro é a única que, nesses 2 anos, conseguiu a certificação diamante em relação à transparência. Então, inegavelmente, é o órgão público mais fácil, mais transparente de ser acompanhado aqui na cidade do Rio. Para finalizar, a nossa função é muito de escuta, né? Então, acho que a capacidade que cada vereador tem de escutar e conseguir transformar isso em legislação é o que vai fazer com que o nosso ambiente seja cada vez melhor. Só para dar um exemplo, você perguntou no início do plano diretor. Eu recebi uma empreendedora que estava montando um negócio, um salão de beleza na Zona Norte, aí não conseguiu o alvará. Aí fui ver por quê. Tem a justificativa. Não lembro o endereço, mas sala 501. A legislação de 76, que a gente está revogando para modernizar, ela diz que salão de beleza em prédio comercial só pode até o 3º andar. Então, naquela época, talvez tivesse algum motivo, né, incêndio, tal, para isso acontecer. Com essa mudança, obviamente, na legislação do ano de 2023 para 2024, não vai ter mais esse tipo de coisa. Então, o plano diretor é muito importante também por conta dessas situações. Então, sim, acho que é importante essa fala para a gente garantir que a Câmara do Rio está seguindo o caminho correto em termos de transparência e governança. Muito obrigado, parabéns. Agradeço a presença de vocês, agradeço a distinta plateia, agradeço os que nos acompanham também remotamente. Voltamos em 15 minutos com a mesa Economia Verde e Tecnologia Verde. Muito obrigado, uma salva de palmas aos nossos convidados.